Queria convidá-los para abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo 4. Eu quero ler do primeiro versículo até o versículo de número 9. Eu lerei uma parábola contada por Jesus, uma parábola conhecida, falando a respeito da ação do semeador, aquele que saiu para lançar as sementes. E eu queria que nós pudéssemos refletir juntos aqui nessa noite, no chamado que temos do Senhor para com as nossas vidas, de sermos semeadores do reino de Deus, semeadores da mensagem do reino, dos valores do reino, dos princípios que norteiam o reino do Senhor nessa terra. Capítulo 4, Evangelho de Marcos, diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas. No decorrer do seu doutrinamento, ouve: eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém até aí. Que Deus nos abençoe. Nós estamos acostumados com a linguagem do campo. Acredito que todos nós que estamos presentes aqui no templo nessa noite, crescemos ouvindo histórias, metáforas, que faz parte da vida no campo. Até mesmo crianças, adolescentes e jovens que estão presentes, que talvez não tenham crescido nas fazendas, nas roças, elas com certeza que não passaram por aquilo que nós chamamos historicamente como o êxodo rural, porque elas já cresceram na cidade. Elas ainda convivem e vivem com a linguagem do campo, com as metáforas que vieram de lá. Por exemplo, colher, cultivar, nutrir. Esses verbos fazem parte da nossa linguagem, mesmo de uma forma metafórica, não se tratando de maneira objetiva do cuidado com a terra, do cuidado com o campo. A expressão sociolinguística do homem do campo está diariamente nas nossas conversas. À medida que vamos nos relacionando com as pessoas, que vamos estabelecendo diálogos, nós falamos muitas coisas em relação à linguagem do campo. Inclusive, grande parte dos ditados populares que nós temos vem do campo. Quem planta vento, colhe tempestade. Nós sabemos que quem planta, colhe o que plantou. Nós costumamos falar, quando alguém não se esforça, quando alguém não realiza uma atividade que deveria fazer, nós geralmente pensamos e até verbalizamos: não pega na enxada não, para você ver. É uma forma de dizermos que a pessoa precisa fazer algo, colocando a mão na ferramenta de trabalho e assim indo à luta. Está com o burro amarrado na sombra. Está de boa, já terminou as tarefas, as suas responsabilidades, mas por outro lado tem aquele que põe a carroça na frente dos burros. Chutar o balde. Todas essas expressões são expressões do campo que fazem parte da nossa comunicação até hoje. E na parábola que nós acabamos de ler, contada por Jesus, Jesus no seu ensino sempre se utilizava de parábolas, assim como outros mestres judeus daquele tempo, outros rabinos, que na tentativa de trazer um ensino prático, se aproveitava de uma linguagem comum.
E aqui Jesus conta esta parábola e ele fala a respeito do semear. Semear é uma ação comum no campo, lançar sementes. E Jesus vai dizer nesses versos sobre a ação do semeador. O semeador saiu a semear. O texto desperta em nós algumas perguntas, porque somos responsáveis pela semeadura. Quando Jesus conta esta parábola, ele usa elementos, e todos os elementos na parábola têm significado. A semente tem significado, o semeador representa as nossas vidas, os solos representam as vidas das pessoas que ouvem a mensagem. Cada uma das palavras ditas por Jesus encontra correspondentes, porque é uma parábola. O propósito da parábola é fazer com que se crie uma imagem clara diante de nós, para que possamos compreender a mensagem que está por trás dos símbolos. Mas precisa ser algo prático da vida cotidiana para que isso ganhe mais significado. E Jesus então traz essa parábola para nós. E eu quero desde já deixar 3 perguntas para você. O que nós semearemos neste ano de 2026? Para que semearemos? E por que semearemos? O texto, enquanto uma parábola, ele traz como as pessoas respondem à semente que é lançada. Isto está presente na figura dos 4 solos. São eles à beira do caminho, entre os espinhos, em boa terra e em solo rochoso. São os 4 solos que são apresentados por Jesus nessa parábola. Ele diz assim, olha, que essa semente foi semeada, e ela foi semeada em uma terra que estava à beira do caminho. Provavelmente uma estrada que passava entre os lugares de plantação. Uma estrada de terra, cercada por terras cultivadas para plantação. Mas ele diz que essas sementes que foram lançadas à beira do caminho, elas não produziram. Por quê? Porque representava um homem teimoso, um ser humano secular, no sentido de não dar atenção à sua espiritualidade, à sua vida com Deus, alguém incapaz de compreender a mensagem. Jesus associa a ideia daquele que está à beira do caminho com o homem, a mulher que é indiferente para com as coisas do Evangelho e não compreende. Por outro lado, nós temos aqueles que são semelhantes ao solo rochoso. O solo rochoso se refere às pessoas que ouvem, mas que não têm profundidade, e que por falta de uma sinceridade espiritual, acaba caindo ou se perdendo diante da primeira ocasião de oposição. Alguém que ouviu, gostou, mas não buscou profundidade, não buscou um relacionamento profundo, e diante das barreiras, das dificuldades, não prosseguiu no caminho. Entre os espinhos, retrata um ouvinte egoísta, individualista, em quem a palavra foi semeada, mas ela foi sufocada pelas preocupações pessoais. Diante da sua agenda, diante das suas ansiedades, necessidades, não prosseguiu dando atenção à semente que foi plantada no seu coração. Os espinhos a sufocaram. E aquela que caiu em boa terra, que representa o ser humano que, ao ouvir a mensagem, a recebe, a acolhe, deixa ela produzir frutos no seu coração, participando assim do reino de Deus e dando frutos para que outras sementes sejam plantadas. Ele usa, na sua parábola, a metáfora dos 4 tipos de solos em que a semente foi lançada. Mas o que eu queria que você pensasse comigo nessa noite é a respeito da ação do semeador em semear. Porque quando Jesus conta esta parábola, ele coloca um paralelo entre a responsabilidade humana, o dever de cada um de nós em semearmos, e coloca também a soberania divina, em que depende de Deus tratar no coração do ser humano para que a semente germine. Apesar das diferenças de solo, somente a graça de Deus, por meio do seu Espírito, pode fazer com que um coração receba essa mensagem e, de fato, se abra para ela dando frutos. Como nós não conseguimos
dar a devida atenção, ou até mesmo conseguir o resultado prático na vida do outro, porque o solo é do outro, o terreno é do outro, a vida é do outro. O que eu queria que você pensasse comigo nessa noite é na importância de sermos semeadores que fazem exatamente aquilo que foram chamados pelo Senhor para fazer. Se a semente vai cair à beira do caminho, se a semente vai cair no solo rochoso, se a semente vai cair no solo onde há espinhos, se a semente vai cair em terra boa, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que é responsabilidade nossa lançar a semente. O que nós sabemos é que o semeador saiu a semear. E eu quero abordar essas perguntas que eu fiz de uma maneira bem prática. O que semearemos? Para que semearemos? E por que semearemos? Por isso eu coloquei 3 coisas práticas, 3 temas de forma objetiva que quero trabalhar de maneira simultânea para a nossa conversa aqui nessa noite, que é a escolha do semeador, o propósito do semeador e a intenção do semeador. A escolha do semeador em relação a variedades de sementes que podem ser escolhidas. O propósito do semeador, porque há propósitos específicos ao escolher a semente que se vai plantar. A intenção do semeador, porque há intenções pessoais, dependendo dos propósitos desejados e da semente que foi escolhida. Enquanto semeadores, nós fazemos a escolha da semente, nós pensamos no propósito de semear e nós temos intenções quando nós vamos desenvolver o trabalho que fomos chamados. Pense comigo sobre a variedade de sementes que existe no campo. Você pode semear arroz, trigo, limão, mamão, banana, orquídeas, lírios. Você pode semear eucalipto. Você pode semear muitas coisas. Há variedades de sementes. Há muitas sementes. Por isso, quando alguém deseja semear, uma das primeiras coisas que ela precisará fazer é escolher a semente. O que eu quero plantar. Mas para saber o que ela vai plantar, isso dependerá também do propósito pelo qual ela quer plantar. Eu vou plantar o quê? Eu vou plantar em casa, em pequenos vasos, para ter tempero. Eu gosto de cozinhar, por isso eu gosto de tempero. Então eu vou pegar alguns vasos e vou plantar alecrim, tomilho, algumas coisas que eu posso usar à medida que eu vou fazendo algumas coisas em casa, ervas finas. Quando se decide o propósito e a semente, vem o trabalho. Vou fazer uma horta na minha casa, para ter verduras com menos agrotóxicos. Alface, couve, chuchu. A lista é grande. E o propósito, às vezes, pode ser ter ali na sua casa um local onde você possa colher algumas coisas para poder fazer o seu almoço, dar para os seus vizinhos. Nós podemos ter famílias que tenham alguns alqueires de terra e optam por uma agricultura de subsistência. Pessoas que decidem plantar um pouco de cada coisa para poderem usar no seu dia a dia. Vou plantar um pouco de arroz, um pouco de feijão, eu vou plantar um pouco de algumas verduras, cenoura, tomate, e fazer alguma coisa para subsistência. É um propósito. Meu propósito é atender de maneira objetiva a minha demanda. Ou alguém pode decidir plantar para ter uma grande produção. Vou plantar vários alqueires de arroz, de feijão, de limão, de café. Há propósitos. Mas além do propósito, há a intenção. Qual a intenção por trás dessa plantação? Pegando o exemplo daquele que plantou em pequenos vasos, é porque a pessoa às vezes pode ter a intenção de usar sempre um tempero fresco e não precisar sair correndo para ir no supermercado buscar.
quero facilitar a minha vida, eu precisei estar aqui. A pessoa pode querer fazer a sua própria horta porque ela quer de fato eliminar um pouco e saber como está sendo cuidada a refeição que ela vai fazer. E ela quer fazer algo próprio. Ela quer ter tudo na sua mão. Você pode investir na agricultura de subsistência com a intenção de economizar na sua compra. Não, eu vou plantar aqui porque eu tenho uma terra e se eu plantar agora, daqui a algum tempo eu não vou precisar gastar tanto no supermercado, eu vou ter uma redução. Há uma intenção. Se há um propósito, que é de fazer a própria refeição, que é de cuidar da própria plantação, a intenção é porque eu estou motivado a realizar esse propósito. Porque isso vai gerar uma despesa menor. Agora, se a pessoa diz, não, eu vou plantar muito arroz, porque eu quero vender, a saca do arroz em casca está R$ 53,45 o saco de 50 quilos. Se eu produzir X aqui na minha terra, eu vou vender por tantos o meu lucro. Você está vendo? Há uma intenção. A intenção pode ser para uma demanda pessoal ou pode ser para uma questão econômica. A intenção pode ser para satisfazer um desejo ou um capricho meu, porque eu quero algo cultivado por mim, eu quero alguma coisa que seja orgânica, ou a intenção pode ser a de ter lucro, a de gerar renda. O semeador, quando ele semeia, ele escolhe a semente, ele tem um propósito, ele tem uma intenção. Não, eu quero plantar lírios, porque eu quero levantar pela manhã, e eu quero sair no meu jardim, eu quero ter uma bela vista. Eu não quero só ver prédios, eu não quero ver só construção, eu quero ver flores. Eu quero sentir o cheiro das flores. Há um propósito, há uma intenção em tudo que fazemos. Por isso há uma variedade de sementes que podem ser semeadas. Mas é lógico, é óbvio, que Jesus não estava falando aqui de semear cana-de-açúcar, aveia, morangos. Jesus não estava falando de forma literal sobre semear alguma dessas sementes que produzem alguns frutos ou alimentos. Jesus estava falando sobre semear a sua palavra. E palavra, neste contexto, se refere aos valores do reino de Deus. Quando Jesus diz que o semeador saiu a semear, e a sua semente é a palavra aqui não é escritura, enquanto 66 livros das escrituras que temos em mãos, porque o cânon ainda não estava fechado. Palavra, no Evangelho de Marcos, se refere aos valores do reino de Deus, que manifesta que Jesus Cristo é Senhor e traz uma nova forma de se viver. Portanto, quando Jesus diz que o semeador saiu a semear, ele está dizendo que aqueles que vão em nome dele, vão levando sementes, que darão frutos, se de fato as sementes escolhidas sejam sementes que expressam o reino de Deus, que apontam para Cristo. E aí a pergunta que eu trago novamente é: que semente nós vamos plantar no decorrer desse ano? Quais são as sementes que nós lançaremos sobre a terra? Quais são as sementes que nós estaremos levando às pessoas, independente se elas representam o solo que está à beira do caminho, o solo rochoso, o solo com espinhos, ou a terra boa? Porque se eu não posso, se eu não consigo, se não é responsabilidade minha cuidar do terreno, estar sempre atento ao terreno, o que Jesus diz que é responsabilidade sim minha, lançar a semente. Mas qual semente? No mundo de divisão, pelo Evangelho, nós somos chamados a lançar a semente da união. Porque a unidade é um valor do reino. No mundo em que nós vemos tantas intrigas, no mundo em que nós vemos tantas brigas, nós somos chamados a semear a reconciliação. Sementes que expressam e manifestam os valores do reino. Quais serão as sementes que nós lançaremos sobre a terra? Quais as sementes que nós vamos pulverizar nessa sociedade, nesse ano de 2026?
Quais são as sementes que estão no seu bornal? Você vai tacar fogo no parquinho? Ou você vai levar o evangelho da paz? Qual semente você vai lançar? Você vai lançar a semente do quanto pior, melhor? Ou você vai lançar a semente de que em Deus todas as coisas são possíveis? Qual semente você vai lançar? Você vai lançar a semente de que, olha, não mexe comigo, porque eu dou um boi para não entrar numa briga, mas também dou uma boiada para não sair. Ou você vai lançar a semente dizendo, olha, está perdoado, segue, está perdoado, com semente. Porque quando Jesus fala da semente, a semente sendo a palavra são as ações, atitudes, o estilo de vida que representa o evangelho. É esta semente que a gente lança. Mas pastor, e se o terreno for rochoso? Não é problema seu. Mas se tiver espinho, não é problema meu. É Deus quem faz a obra. O que eu não posso é me negar a lançar a semente no reino. Se eu fui resgatado pelo sangue de Jesus, eu não posso. Por isso, que semente nós vamos plantar? Qual semente você quer semear? A do perdão? Vamos escolher a semente do perdão, tá? Para que você quer semear o perdão? Para restabelecer uma relação com quem te ofendeu, ou alguém com quem você ofendeu também? Quero restabelecer essa relação. Esse é meu propósito, esse é meu objetivo. Por quê? Por que você quer restabelecer? Porque você quer viver em paz com a pessoa? Porque você quer viver em paz consigo mesmo? Porque você quer viver em paz com Deus? Porque você quer viver em paz com os três, com Deus, consigo mesmo, com a pessoa? Ou porque você quer conquistar a confiança dela para manipulá-la? Por quê? Porque dependendo do propósito pelo qual você lança a semente, se não revelar os valores do reino, enquanto semeadores nós falharemos. Você quer lançar a semente da compaixão? Porque um dos valores do reino é compaixão. Eu quero ter compaixão. Para quê? Para que ter compaixão? Para que as pessoas me vejam como uma pessoa boa? Para que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, como ele é bom. Ou para que aquela pessoa que está sofrendo se sinta de fato acolhido. Para quê a compaixão? A compaixão é com o propósito de ajudar o outro ou de melhorar a sua imagem. Por quê? Para que as pessoas gostem mais de você, ou para que o outro não sofra sozinho e não seja tratado com indiferença? Porque de fato a dor do outro dói também em você. Quais são as sementes que nós vamos lançar no decorrer desse ano? Nós podemos semear intrigas, divisões, desconfiança, injustiça, calúnia. A lista é grande. Mas como semeadores do reino, nós podemos e somos chamados a semear a reconciliação, a união, a confiança, a justiça, a verdade, e a lista também é imensa. O que nós vamos semear? Porque o que nós semearmos, em alguns solos podem não dar fruto, mas em outros darão frutos. E é tão interessante a parábola, porque até mesmo se você semear algo que não seja bom, pode dar resultados. Isso pode prosseguir. O que nós semearemos? A minha maior preocupação para esse ano de 2026 não é como cada um receberá a semente que eu vou lançar, mas sim qual semente eu estarei lançando. E a minha pergunta para você é: qual semente você quer lançar? Quais são as sementes que você escolherá para colocar no seu bornal, para poder, enquanto você sai, enquanto você anda, você joga? Quando você está em casa com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, você joga.
Quando você vai para o seu trabalho, se relaciona com seus colegas, você joga sementes. Quando você está no seu momento de lazer, nas suas atividades físicas, você joga essas sementes. Quando você estiver no meio dos seus irmãos, na igreja, você joga sementes. Quando você estiver nas suas mídias sociais, você joga sementes. Que sementes serão essas? Que sejam sementes que apontam para Cristo Jesus, o Senhor. E que o reino de Deus se manifeste no meio de nós através das sementes lançadas. E que nós vejamos a glória de Deus manifesta no nosso meio. Não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Eu queria que você pensasse sobre quais são as sementes que você precisa lançar. A da compaixão, do perdão, do amor, da bondade, da alegria, da longanimidade, da pacificação, da justiça. Há tantas sementes que apontam para Cristo, porque expressam os valores do reino de Deus no mundo caído. E são essas sementes que nós somos chamados como semeador a espalhar. Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, nesse primeiro domingo do ano, com o coração aberto e os ouvidos atentos à Tua voz. Como é bom ler sobre os ensinos de Jesus, como os evangelistas relataram aquilo que viram e acompanharam do ministério do nosso Senhor. E como é bom ouvir uma parábola que não só fez sentido para aqueles que ouviram há muitos anos atrás, mas faz sentido para nós. Nós somos semeadores do Senhor, Pai. Não somos semeadores de contenda. Nós somos semeadores das boas novas do Evangelho e não semeadores do caos. Nós somos semeadores da alegria e não semeadores, ó Pai amado, do desespero. Porque a nossa esperança é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos semeadores da compaixão e não da indiferença. Nós somos semeadores da justiça, não da injustiça. Por isso, Deus eterno, venha sobre nós e, se nós precisamos trocar as sementes que temos guardado no nosso depósito, ajuda-nos a trocar todas elas, ó Pai. Porque nós queremos sair a semear e nós queremos lançar as suas sementes, ó Deus. Se nós pudéssemos, queríamos que todos os campos fossem bons campos, que produzissem 30, 50, 100, mas respeitando o limite da parábola, nós entendemos que o Senhor quis dizer que esses não são campos que dá para ser lavrados pela nossa mão humana. Esses não são campos que dá para ser arado, preparados, porque é só o Teu Espírito que pode fazer a obra nesses corações. Mas nós queremos lançar semente, Deus. No que depender de nós, no que depender da nossa responsabilidade, no que depender do nosso testemunho, no que depender do nosso comportamento, Senhor, que lancemos as sementes do Teu reino e que vejamos essas sementes produzindo frutos e mais frutos para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.